Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos dar continuidade naquela maratona de críticas das produções de X-Men e outras produções da Marvel que a gente está fazendo aqui no canal para se preparar para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura que tá quase chegando, hein? É reta final dessa maratona e nessa reta final a gente vai falar de um dos últimos filmes de X-Men que foi lançado nos cinemas pela Fox. Vamos lá? Antes de mais nada, se você é novo aqui nesse canal, te peço para se inscrever aqui, tá bom? E deixar o like nesse vídeo que me ajuda pra caramba. E agora sim a gente vai pro que interessa. Roda a vinheta. X-Men Apocalipse. Filme de 2016, dirigido por Bryan Singer. Relembrando para vocês, Bryan Singer, diretor de X-Men Dias de um Futuro Esquecido e também dos dois primeiros filmes de X-Men, X-Men e X-Men 2, lá nos anos 2000, comecinho dos anos 2000 lá. Falar sobre X-Men Apocalipse não é muito difícil, eu até diria que esse filme aqui dá pra você comparar tete a tete com X-Men Dias de um Futuro Esquecido, né? Basicamente os mesmos elogios que eu faria pra X-Men Dias de um Futuro Esquecido, eu faria pra X-Men Apocalipse, só que com uma ressalva bem grande, né? Tudo que o X-Men Dias de um Futuro Esquecido faz bem, esse aqui também faz, só que de maneira inferior. Não chega a fazer mal, não chega a fazer errado, não tem nada de ruim nesse filme aqui. Mas ele com certeza ele é um pouquinho inferior ao que tinha sido feito no filme anterior, que é o Dias de um Futuro Esquecido. Eu acho que esse padrão de qualidade, né, o filme anterior muito bom, esse aqui bom, mas basicamente bem parecidos na qualidade, né, reflete o fato da gente ter aqui o mesmo diretor dos dois filmes, né, e um diretor que tem ali até um certo conhecimento do material que ele está trabalhando, né. Por isso que esse filme aqui, ele é, apesar de não ser tão bom quanto o anterior, ele é um filme muito bem resolvido, que sabe aquilo que ele quer ser. Eu acredito que um dos principais pontos que influenciam esse filme aqui a ser não tão bom quanto o anterior, além do plot principal, além de algumas questões do roteiro e etc, é o fato desse filme aqui tentar se vender como um grande épico, né? Esse filme tem um tom muito épico do início ao fim, coisa que o filme anterior não tinha tanto. O filme anterior é bastante épico, mas ele é mais engraçadão, ele é mais bobão, ele é mais divertidão. Esse aqui ele deixa um pouco de lado esse lado mais divertido e aposta nesse lado mais épico, mais dramático, né? E esse lado mais épico não faz tão bem para esse filme aqui por causa da história proposta. A história proposta é até bem épica, sabe? Mas o mau desenvolvimento de algumas questões dentro do roteiro fazem desse ar épico aqui uma coisa não tão grandiosa assim. E talvez uma coisa um pouco mais engraçada que a gente tinha no filme anterior faria bem para esse filme aqui e com certeza ele subiria um pouco mais de patamar. Esse ar mais dramático e de pesar que o filme carrega com certeza não contribui tanto assim para a história. Um desses pontos que a gente pode usar para comparação é a ausência do Wolverine nesse filme. Você tem uma participação pequena dele ali, mas ele aparece ali basicamente como uma grande besta tal e já some depois, né? E a hora que você compara com a participação de um personagem como o Wolverine no filme anterior, você nota a diferença. Até o Wolverine aqui não tem nenhum momento engraçado, e os personagens que no filme anterior eram engraçados, aqui perdem essa característica. Um exemplo disso é o Charles Xavier, né? No filme anterior, ele era mais engraçadão, mais bobão, essa imaturidade que ele carregava contribuía para esse ar mais cômico do personagem. Agora aqui, ele já tá muito mais parecido com o Xavier Nossa, por que eu sempre esqueço o nome do velho? Oh, meu Deus do céu. Vamos caçar aqui em algum lugar que eu anotei. Pô, cara! De novo, cara! Veja, agora nesse filme aqui ele tá muito mais parecido com o Xavier do Patrick Stewart. Muito mais sereno, muito mais sábio, muito mais calmo, mais sério. Então, um personagem que no outro filme era engraçado, nesse aqui já não é mais, né? E o filme também tem muito mais momentos dramáticos, né? Temos ali o que acontece com a escola do professor Xavier. Temos ali toda a história do Magneto, todo o drama que ele vive dentro desse filme, que talvez seja um dos melhores dramas do filme. Eu gosto demais do que esse filme faz com o Magneto. Finalmente eu vi o Magneto com aquela garra que eu mencionei na minha crítica anterior, sabe? Aqui ele tem presença, ele tem imponência, e a maneira com que esse personagem sofre e com que o ator entrega esse sofrimento é sensacional. Então eu gosto do que é feito, né? Porém, tudo isso novamente contribui para esse ar épico e dramático do filme, que deixa esse filme aqui um pouco não tão legal quanto o filme anterior. E uma coisa que no filme anterior já era uma fragilidade, e nesse aqui é mais frágil ainda, é o desenvolvimento do vilão. Na verdade, o vilão
vilão aqui é melhor do que o vilão do filme anterior, isso é sem sombra de dúvidas. O grande problema tá que esse vilão aqui é um vilão mais importante, existe uma importância maior para esse vilão, então esse aqui precisava de mais desenvolvimento, né? Então acaba que esse aqui passa a sensação e realmente é mais frágil do que o vilão do filme anterior e mais caricatão. Eu não gosto do vilão desse filme aqui, sem sombra de dúvidas. Narrativamente, ele cumpre muito bem o seu papel. A ameaça proposta é muito bem realizada, ele é ameaçador, ele é poderoso, ele é imponente, ele cumpre o seu papel na narrativa ali de gerar toda a problemática grandiosa para ser resolvida pelos X-Men, né? Quase ninguém consegue vencê-lo e isso é interessante. Para conseguir vencer precisa de muito esforço, o filme consegue transparecer bem esse esforço e transferir essa tensão para nós que estamos acompanhando a história também. Então, narrativamente ele funciona. O problema é que não dá para você comprar esse vilão, principalmente da maneira com que ele é interpretado pelo Oscar Isaac e por causa da maquiagem também. Gente, eu amo o Oscar Isaac. O Oscar Isaac de barba em Duna é uma das coisas mais maravilhosas que tem no planeta. Que homem, que pedaço que é o Oscar Isaac em Duna, né? Adoro ele em Cavaleiro da Lua, ele teve lá a sua redenção dentro da Marvel em Cavaleiro da Lua. Agora aqui não tem como comprar, desculpa, mas não tem. É muito caricato, é muito falso. E a atuação do Oscar Isaac talvez nem seja o grande problema. O problema principal é a maquiagem ridícula desse filme. Ridícula. Se eu já critiquei a maquiagem em Dias de um Futuro Esquecido, né, e também mencionei que Em Primeira Classe não é grande coisa, gente, que cospobre que são as maquiagens desse filme. E não é só no caso do vilão do Oscar Isaac, mas é também no caso, novamente, da Mística e todos os outros personagens que necessitam de maquiagem para se tornar algum tipo de criatura. É sempre fake, sempre parece ou aqueles caras azul da TIM, lembra? Não sei o que, Blue, não sei o que, Band, lembra? Que tinha no comercial da TIM, os caras pintados de azul. Parece aquilo, sabe? Você nota a tinta, é muito ruim, muito absurdo. Sem contar que às vezes você nota a mão de plástico, né, que o Oscar Isaac, o personagem do Oscar Isaac tem, ou então os pelos fakes. Cara, é horrível. O trabalho de maquiagem desse filme aqui é péssimo. Se tivesse um Framboesa de Ouro de maquiagem, esse filme aqui merecia ganhar 2 estatuetas. O CGI desse filme aqui também não é tão bom quanto o do filme anterior, você nota mais o CGI, até porque esse filme aqui utiliza mais o CGI. Por exemplo, na cena inicial desse filme, que tenta ser uma cena inicial tão épica quanto a do primeiro filme, essa cena perde em qualidade porque você nota o CGI absurdo e gigantesco que tem nessa cena. A cena acaba se tornando muito fake, parece uma animação e acaba que esse ar épico se perde em meio a esse CGI feio. E talvez o CGI possa atrapalhar em algumas outras cenas, né? Quando existem efeitos práticos, os efeitos são bem realizados. Quando existe a mistura de CGI com efeitos práticos, a mistura também fica bem realizada e você compra muito bem. Agora, quando existe um excesso de CGI, aí o CGI atrapalha bastante. Mas como eu mencionei, eu gosto de X-Men Apocalipse. Ele é basicamente um filme quase tão bom quanto o anterior. E como eu falei, ele é quase um filme espelho, sabe? E você tem até um pouco mais daquilo que tínhamos naquele filme. Você tem mais cenas de ação, as cenas de ação aqui são todas muito boas. O desenvolvimento dramático de alguns personagens aqui é excepcional, talvez até melhor do que o feito no filme anterior, apesar do filme anterior ter uma proposta um pouco diferente de resolver os problemas da franquia, né? Ainda assim, esse aqui se sai melhor do que o anterior na hora de desenvolver alguns personagens, apesar do vilão ser problemático, né? Por exemplo, você tem mais cenas do Mercúrio, coisa que aqui eu falei que eu gostaria de ter visto mais naquele filme. Nesse aqui você tem mais, né? Você tem pelo menos 2 cenas boas dele aqui. Gosto da participação dele. Normalmente as cenas de ação são excepcionais. O uso dos poderes dos heróis aqui, novamente, é muito criativo. E eu adoro o Bryan Singer dirigindo cenas de ação com os X-Men, porque ele sabe utilizar cada um dos heróis e cada um dos poderes no momento certo, então gosto bastante. Então, esse filme aqui, ele só não é tão bom quanto o anterior, mas é sim mais um dos bons filmes de X-Men e mais um dos que eu adoro assistir. Por isso que para X-Men Apocalipse eu dou uma nota 7. E agora eu quero saber a sua opinião, se concorda comigo ou se discorda, se já assistiu ao filme, né? Se não assistiu, se pretende assistir ou não. Você vai comentar aqui embaixo, tá bom? Porque eu gosto de ler os comentários de vocês e eu também tô sempre respondendo os mais relevantes e deixando o coraçãozinho em todos. Se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo do canal de Cinéfilos, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que o Doutor Estranho tá chegando e vai ter crítica no canal, assim como o Cavaleiro da Lua. Também não se esquece de deixar o like, que me ajuda pra caramba, e eu também te convido a me seguir nas minhas outras
outras redes sociais. Por lá, você fica por dentro das novidades do canal e também do meu dia a dia, beleza? E é isso. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!